Boa tarde, bem-vindos ao canal Hugo Cauri. Já não nos encontrávamos há imenso tempo, é verdade. Já não gravava um vídeo há imenso tempo, como vos estava a dizer. Não por nada de especial, mas tem a ver com as circunstâncias da vida. Há certas prioridades, tem havido muito trabalho. Não sei se os irmãos, as irmãs, os telespectadores sabem, mas eu trabalho na área da saúde, sou assistente administrativo num serviço de urgência, numa unidade hospitalar e, portanto, como vocês sabem, têm sido requisitados de tal maneira todos os profissionais das mais diversas áreas na área da saúde e não só, mas na área da saúde onde eu tenho mais experiência profissional, acabamos por de facto, enfim, às vezes não ter um pouco de ar para respirar porque é tanta afluência que muitas vezes acabamos por chegar a casa cansados. E isso faz com que a pessoa depois acabe por criar uma rotina e uma rotina que não é saudável. Devemos de facto manter o equilíbrio e esse equilíbrio está aqui na palavra de Deus em Cristo Jesus. E hoje queria fazer um vídeo ligeiramente curto, ligeiramente pequeno, depois vamos fazer novamente outros também, sempre relacionados com a palavra de Deus. Hoje queria dar um exemplo e tendo em conta esta situação que vos disse, pelo excesso de trabalho, pela rotina e depois não ter tempo para partilhar convosco, com outras pessoas, na vida escolar, na vida profissional, até em períodos de férias, descanso, mas sempre tendo a oportunidade para pregar a palavra de Deus, nós não devemos de nos esconder ou ficar recatados por essa mesma razão. Bem pelo contrário, devemos sim fazer esforços para isso mesmo. E eu contra mim falo, portanto, trabalhei imenso agora estes últimos tempos e de facto senti-me vazio, senti-me mais pobre de espírito, mais fraco. Confesso-vos, portanto, todos nós somos falíveis e de facto só o simples facto de não ter o tempo necessário para estudar a palavra de Deus, para pregar e falar com os irmãos, para estar presentes em reuniões cristãs, congregados com outros irmãos, para falarmos sobre o que é mais importante, que é a palavra de Deus, o Senhor Jesus, o reino de Deus, a vinda do Senhor Jesus e o paraíso, a vida eterna. Então, o que é que faz nós termos muito dinheiro, termos muito trabalho, termos muitas riquezas materiais, se de facto isso não nos complementa, nem nos enriquece a mente e o coração? Portanto, é essa a mensagem que vos trago hoje. E queria precisamente dar aqui um pequeno exemplo, que é de quem? Se nós formos ao Novo Testamento, há uma personagem bíblica que muitos de nós cristãos temos em estima, que é o apóstolo Paulo. O apóstolo Paulo, primariamente chamado Saulo de Tarso, ele tinha nascido em Tarso, na cidade de Tarso, Saulo era um perseguidor dos cristãos ao mais alto nível. Ele fez um acordo com os chefes da lei, portanto dos judeus, e fazia com que, tendo esse apoio, fazia com que os cristãos fossem presos e até mesmo torturados, portanto a perseguição era imensa. Portanto, eram presos, eram levados de facto ao pior dos destinos. Temos um grande exemplo, que é Estevão, um rapaz novo, mas com um coração enorme, um fiel discípulo de Cristo, e portanto o apóstolo Paulo presenciou o apedrejamento e muito provavelmente influenciou de tal maneira este apedrejamento que nunca mais esqueceu que de facto este irmão Estevão, este irmão cristão, foi um grande exemplo. E como eu estava a dizer, portanto, a vida
aparentemente de Saulo, era uma vida, como é que eu hei de dizer, vista de uma forma errada, mas que ele pensava que estava no caminho certo. Vivia um pouco à margem da realidade. Vivia no engano. Vivia no engodo. Ele pensava que estava a fazer o trabalho certo para Deus, mas estava precisamente a fazer o contrário. Não era isso que Deus queria. Ele não estava a reconhecer o Senhor Jesus como o seu Rei, o seu Mestre, o seu Salvador. Tenho aqui o Mel, peço desculpa, Mel. E portanto, a verdade era essa. Portanto, nós muitas vezes pensamos que estamos a fazer o bem. Pensamos que estamos a viver para Deus, para Jesus, mas acabamos por fazer precisamente o contrário. É afastar-nos de Deus, afastar-nos de Jesus. Pensamos que realmente a nossa vida é composta pelos bens materiais, pela rotina do trabalho e nada mais do que isso. Festas, o convívio entre amigos, o convívio entre a família. E depois pomos Deus quando der. Lá no buraquinho da nossa agenda, pomos lá a Bíblia Sagrada, o tempo para fazermos louvores ao Senhor Jeová, ao Senhor Jesus e ao Espírito Santo. Mas será que é mesmo assim que devemos fazer? Não, certamente. A Bíblia Sagrada ensina-nos a fazer precisamente o contrário. Se nós formos estudar a Palavra de Deus, o Senhor Jesus disse: procurai em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas as outras coisas serão acrescentadas. Daí que, quando nós começamos a entrar novamente no caminho, portanto, começamos a pôr Deus em primeiro lugar, Jesus em primeiro lugar, o Espírito Santo em primeiro lugar, então sim, então de facto começamos a ter outra força mental e física para enfrentar os dias que correm. E os dias que correm hoje estão a ser muito maus, porque estamos a passar por uma situação bélica entre dois países que influenciam o planeta aos mais diversos níveis e também face a várias doenças, não só no passado, mas agora e cada vez mais, até porque a palavra de Deus assim o diz. Portanto, acabamos por estar a viver um tempo muito difícil. Talvez seja o maior teste que nós vamos ter, porque Satanás, o diabo, quer aproveitar este tempo para nos desviar. Infelizmente, tem conseguido desviar principalmente os jovens. Não só os jovens, mas porquê é que eu quero referir os jovens? Porque os jovens são o futuro das gerações. E se são o futuro das gerações, que mal estarão essas gerações se estes jovens acabarem por não olharem por si e pelo seu próximo, para estarem bem física e mentalmente, para ajudarem o próximo, para principalmente terem a sua vida focada em Deus e em Jesus, para se entregarem plenamente a Deus, plenamente a Jesus, para receberem o Espírito Santo sobre as suas vidas. E os jovens hoje em dia fazem precisamente o contrário. Não acreditam, se acreditam, afastam-se e são levados pelas massas, minorias na sociedade, mas massas que levam para outros ideais que não os ideais cristãos. É verdade que eu quando falo, ou quando faço os vídeos, ou falo, ou comento em fóruns e em outros canais do YouTube, e falamos sobre questões políticas, geopolíticas, falamos de todos os temas, da saúde principalmente, onde é a minha área de trabalho, na educação, na justiça, e quando começamos... e quando eu começo, por exemplo, a falar sobre Deus, sobre Jesus, que nós estamos a afastar-nos, então começo a receber críticas a todos os níveis. E muitas expressões até de gozo e de não diria de humilhação neste momento, mas de alguma
ironia relativamente à existência de Deus e de Cristo. E, portanto, são pessoas ateias, são pessoas que não acreditam na existência de Deus e, portanto, tudo o que é espiritual, as coisas espirituais, essas pessoas não ligam e acabam por confrontar-nos com, muitas das vezes, expressões ridículas que nós, infelizmente, nem devemos dar resposta, porque então iríamos acender uma discussão que não iria ser ganha, porque a pessoa persiste, insiste e não quer aceitar, por exemplo, Jesus como seu Salvador e Deus como o único Criador de todas as coisas. É esta a visão que nós temos hoje em dia nas sociedades. Nós estamos a falar de Portugal, eu posso falar pelo menos de dois países que tenho ligações, Portugal e a Nova Zelândia. São sociedades diferentes, é verdade. Mas só para terem a noção de que não só neste país que vivemos, em Portugal, que as coisas acontecem, que é de uma forma global, eu queria alertar-vos para algo muito importante e muito preocupante. É que ouvimos dizer, já em várias redes sociais e em fontes fidedignas, que na Alemanha, e vocês já conhecem a comunidade LGBTI e mais e menos, enfim, por aí adiante, o que é que se há de dizer, essa comunidade agora também na Alemanha, e podem confirmar, podem pesquisar, eu sinceramente não é assunto que queira pesquisar, portanto também não vos incentivo, a não ser que façam questão mesmo de confirmar se é verdade, se é mentira, mas eu não aconselho. Aconselho sim a pesquisarmos a Bíblia Sagrada e estudar sobre a Palavra de Deus. Portanto, não nestas coisas mundanas e dantescas. Mas essa comunidade LGBT na Alemanha já legalizou, ouçam bem, legalizou a relação sexual entre homens, seres humanos, melhor dizendo, homens, mulheres, seres humanos e animais. É verdade. Infelizmente, a zoofilia passou a ser legal através da comunidade LGBT na Alemanha. E assim, o que é que se poderá dizer se, a partir de um país, já se começou a legalizar, o que é bizarro e completamente fora do contexto da vida, do normal, o que é que se começará a ver nas outras nações. Portanto, é óbvio que quando estas minorias, estas pequenas massas conseguem atingir estes jovens e começa-se a extensificar, a ramificar, a situação começa a ficar grave. Quem é que manipula tudo isto? Satanás, o diabo e os seus demónios. Eles começam sempre a minar e conseguem se nós não nos protegermos com a armadura de Deus. E o que eu queria deixar então para finalizar este vídeo era o seguinte: não deixemos de seguir o Senhor Jesus e não deixemos de adorar ao único Deus verdadeiro, o seu Pai, Pai do Senhor Jesus, o Deus Todo-Poderoso, o Altíssimo. E que todos os dias, a toda a hora, mesmo que seja numa expressão muito rápida, mas que seja daqui do coração, pedir ao Senhor Jeová Deus, pedir ao Senhor Jesus Cristo, que possam semear dentro da nossa mente, dentro do nosso coração, o fruto do Espírito. E regando todos os dias o fruto do Espírito, o amor, a bondade, a paz, o autodomínio, portanto, vão começar a florescer na nossa vida. E, portanto, assim vamos mostrar ao próximo qual é o caminho certo. Se é o caminho da aceitação de Cristo Jesus e de Deus, ou se de facto é entrarem no caminho perdido, que leva de facto à sua destruição eterna. Porque a anarquia, ou uma vida onde a única regra é não haver regras, que é o que Satanás, o diabo, quer, leva-nos de facto à destruição. Portanto,
temos que ter atenção, de facto, se queremos sim viver para Deus ou viver para o mal. Portanto, é uma escolha que nós temos que fazer. Eu peço que, de facto, tal como eu, mas a todos, que não nos deixemos levar pela rotina, pelo fracasso, pelo cansaço, quer físico, quer mental. Não. Quando estamos doentes, vamos tomar um medicamento, não é? Para aquele sintoma. Então, se nós estamos fracos, vamos tomar a palavra de Deus, que é a nossa vitamina espiritual e física, para que assim possamos ultrapassar todos os problemas. Ainda que sejamos perseguidos, sejamos depois como o apóstolo Paulo. E eu vou terminar desta maneira. Ele foi o discípulo de Jesus que pregou mais sobre Jesus e andou mais, em termos geográficos, andou mais de cidade em cidade a pregar a palavra de Deus. E quem era de facto o Senhor Jesus Cristo. Ele, que ao início do vídeo, como disse, perseguiu os cristãos, fez-lhes muito mal, interferiu na morte de um discípulo muito jovem, Estevão, mas que ao fim e ao cabo, Deus, Jesus, abriram-lhe o coração e os olhos, porque sabiam que o apóstolo Paulo tinha um coração de Deus, como o de Deus. E, portanto, como o apóstolo Paulo, sejamos persistentes. Não deixemos de lutar por aquilo que é a verdade, que é Cristo Jesus. Como ele disse, combati o verdadeiro combate. Guardei a fé. Portanto, sejamos como o apóstolo Paulo. E ao combatermos a verdadeira batalha, assim podemos ajudar-nos uns aos outros, porque fortificamos-nos uns aos outros em união com o nosso Rei, Mestre e Salvador, Cristo Jesus. Irmãos e irmãs telespectadores, prometo agora ser mais breve em fazer novos vídeos. Este vídeo, que já vai em 17 minutos, já vai um bocadinho longo, foi apenas para dizer que estou cá e que realmente a rotina também fez mal a mim. Portanto, acaba por deixar-nos um pouco mais fragilizados. E nós não queremos isso. Queremos manter-nos espiritualmente mais fortes. E então é para dizer que de facto está tudo bem, que a nossa fé tem que ser sempre semeada, sempre regada todos os dias, para que assim estejamos sempre em Cristo Jesus e assim aprovados por Deus. Despeço-me então com até breve, um forte abraço cristão, fiquem com Deus sempre em Cristo Jesus. Obrigado a todos e até breve. Um abraço.